Bom dia, meus irmãos, amado e querido, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando, último dia útil da semana, uma semana abençoada que passou e está chegando ao fim. Amanhã a gente já começa a curtir o final de semana, começa a sair com a família, a curtir mais o filho, a esposa, estar mais tempo junto. Hoje não vou me alongar muito, vamos à palavra, que é o mais importante, né? Hoje eu quero meditar com vocês sobre analítico. Temos que ser analítico no tempo atual, né? Analisar, pensar no que está sendo ouvido. Vou levar vocês a Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que diz o seguinte. Atos 17:11, que diz o seguinte: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Palavra, ensinamento, palavra do apóstolo Paulo para o povo de Tessalônica, o pessoal de Bereia, que vivia em Bereia. Então Paulo chegou na cidade de Bereia, Paulo começou a falar, a pregar a palavra, e o que o povo fez? O povo parou para ouvir o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava anunciando. E nisso, o povo foi e pegou a escritura da época. Como hoje a gente tem que pegar a nossa Bíblia e fazer uma análise do que está sendo ministrado, do que está aqui com a palavra. Por que temos que ser analíticos? Por que temos que, como eu digo aqui no canal, fazer reflexão da palavra? Para justamente a gente não ser enganado. Porque na própria palavra diz que chegaremos um tempo que haverá muitos profetas, muitos falando de Deus, mas com segundas intenções, querendo tirar algo da ovelha. Então, numa época de tecnologia, numa época de computador, numa época de internet aí para todo mundo sem fronteira, hoje todo mundo está sem fronteira, a gente acaba vendo o quê? Vendo e ouvindo o quê? Vários especialistas, vários entendedores do assunto, seja na ciência, seja na medicina ou até mesmo na religião. Aparece o quê? Vários pregadores da palavra de Deus. E será que é a palavra de Deus mesmo? Uma pergunta para vocês pensarem. Eu sempre falo, ouve o que está sendo dito. Ouve. Mais do que ver um vídeo bonitinho, mais do que ver um cenário bem montado, mais do que ver um apresentador, um palestrante bem arrumadinho, de terno e gravata, com uma Bíblia enorme na mão, a gente tem que ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Tá? A fé não vem por ver. A fé vem pelo ouvir. Então temos que ouvir, pedir a Deus o quê? Discernimento espiritual, entendimento do que está sendo falado, do que está sendo explanado, do que está sendo compartilhado. Então é importante, é muito importante, quando você for a Deus, pedir escuta espiritual, entendimento espiritual. Para quê? Para não ser enganado. Para não ser enganado. Por quê? Como eu disse anteriormente, tem vários que dizem ser profeta de Deus, mensageiro de Deus, pregador da palavra, porém, querendo tirar a lã da ovelhinha. Querendo tirar algo da ovelhinha. Entendeu? Aí você vê por aí culto da prosperidade, culto do empresário, culto da bênção maior, oração forte, oração poderosa, pessoas querendo falar, te atrair com orações poderosas.
Mal sabe eles que se você pegar a Bíblia, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, ó, foi rasgado ao meio. Então você tem acesso ao livre a Deus. Você tem acesso livre ao Pai. Você pode falar e pode ouvir. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de intermediário, tá? Deus te ouve, Deus me ouve, Deus ouve quem fala com Ele, quem tem comunhão com Ele diariamente. Deus ouve, e ouve mesmo. O que acontece? É muito fácil, né? Você pegar uma coisa mastigadinha, uma coisa pronta, um enlatado, abrir a lata e ó, não requer esforço nenhum. Não tem esforço nenhum. Não tem esforço de você acordar cedo, não tem esforço de você ler, porque brasileiro não tem hábito de leitura. Brasileiro não tem hábito de leitura. Muito menos da palavra, né? Da palavra de Deus. Por quê? Porque é um livro difícil, é um livro de revelação, é um livro que você tem que pedir entendimento a Deus, o Espírito Santo tem que te revelar. Entendeu? Então, assim, é mais fácil o quê? É mais fácil pegar pronto. Aí entra o povo de Bereia. Paulo vai lá pregar, Paulo, apóstolo de Deus, homem usado por Deus, vai lá na cidade, prega para o povo e o povo vai, ó. Peraí, deixa eu ver o que esse apóstolo está falando, deixa eu ver o que esse pastor está falando, deixa eu ver o que esse homem de Deus está falando, se é isso mesmo, se está junto com a palavra. Vamos ver também os frutos dele, da vida dele, se está condizendo com o que ele prega, com o que está dizendo com o que ele vive. Vamos lá, o povo de Bereia analisava. Temos que ser analítico, analisar tudo, principalmente o que está sendo ministrado ao nosso ouvido, ao nosso coração. Quer ver um exemplo, se a palavra é de Deus ou não? Se você ouvir uma pregação, quer ver se a palavra é de Deus ou não, é só ver se aquela palavra trouxe calma, te acalmou seu coração, te trouxe paz, te trouxe sossego, e não confusão, e não agitação. Se te trouxe calma, pode confiar. Pega a Bíblia, vê lá o que foi ministrado e depois ora a Deus, pede mais entendimento a Deus, porque Deus fala contigo, Deus te responde, Deus usa a pessoa para falar com você também. É válido ouvir? É válido. É válido o pessoal aqui de bom grado, ou seja, o pessoal deu atenção a Paulo, o pessoal parou para ouvir Paulo. É válido ouvir uma pregação, é válido ouvir uma palavra, é válido ouvir um vídeo, ouvir um áudio, é válido. É válido, não estou falando que não é válido. Você só tem que analisar o que você está ouvindo. Só tem que prestar atenção, pensar. Como diz aqui na Bíblia, culto racional. Ou seja, culto para pensar, com racionalidade. Então não temos que aceitar qualquer coisa. Porque hoje em dia, vocês, não sei vocês, mas eu que frequento, faço parte de uma congregação, eu presto muita atenção, sabe? E que eu ouço por aí, é assim, nos cultos, 90%, talvez 80% pregando eu, e pouco Jesus. E pouca ministração da palavra. Ou o culto tem 1 hora de louvor, ou o culto tem 1h30 de louvor, ou o culto tem testemunho próprio, entendeu? Eu isso, eu aquilo, aconteceu isso comigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus, onde está na pregação? Onde entra Jesus ali naquele 20%, 10%, que é o mínimo, entendeu? Não entra Jesus? Não entra? Ou seja, tem que ter, a palavra de Deus tem que ter o ensinamento de Deus, não o ensinamento do homem, o ensinamento de Deus. E o ensinamento de Deus está aqui, ó. Está aqui na palavra. Então, para que Deus cresça e a gente diminua, temos que exaltar sempre quem? A Deus. Então, meu irmão, fica com essa palavra, medita nela,
e que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Seja analítico para a honra e glória do Senhor. Paz.